pessoal, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Nós estamos aí terminando a nossa semana 12. Continuamos no mês de julho, né? E como a professora acabou de dizer, estamos terminando a semana 12, que começou no dia 13, né? E hoje é sexta-feira, dia 17. Então, estamos no dia 17 de julho do ano de 2020. Qual é a nossa rotina de hoje? Nós vamos retomar a aula anterior, né? Nós terminamos aí na última aula a sexta parte do conto O Fantasma da Quinta Avenida. Nós vamos fazer as atividades 10, 11 e 12, que estão lá no livro de português, nas páginas 88 a 90. E nós vamos utilizar aí o livro Muitos Textos, Tantas Palavras, com o conto, né, O Fantasma da Quinta Avenida, que começa ali, inicia na página 165 e vai até a 193. Então o que nós aprendemos na última aula? Nós vimos a sexta parte, né, do conto, nós descobrimos aí que o Sr. Oliphant, né, não era o pai da Mary, que ele, então, é o culpado ali, né? Era ele quem queria matar a Mary para ficar com a fortuna dela, porque ele não era o verdadeiro pai. Só não deu certo porque a moça namorava um detetive, né? Sempre assim, elementar, meu caro Watson, né? Que é o nome da nossa unidade. Bom, nós vimos também a questão do uso dos adjetivos, né? Que são essas palavras que servem para descrever aí os personagens, para deixar embelezar o texto, né? Descrever as pessoas, para a gente poder imaginar como é o cenário, né? O lugar, como é a pessoa. Né? Então, os adjetivos servem aí para descrever a personagem, para qualificar, né? Então, tem uma função de fazer a gente visualizar ali como que é a pessoa ou o local. Nós fizemos também exercício extra nessa questão dos adjetivos, né? Nós vimos aqui, a professora pegou a página 192 do próprio conto, tirou algumas frases e vocês tiveram ali que identificar os adjetivos utilizados. E hoje? Bom, hoje nós vamos aprofundar no como escrever o conto, né? Quais as palavras utilizadas, os recursos para deixar esse conto atrativo, para criar aquele suspense, aquele mistério, né? E nós vamos ver na atividade 10 os recursos utilizados para descrever o ambiente e também, né, para marcar a passagem do tempo. A atividade 11, vamos aprofundar essa questão dos marcadores temporais e depois nós vamos comparar os dois contos que nós lemos, que é Se Eu Fosse um Sherlock Holmes e O Fantasma da Quinta Avenida. Bom, então no primeiro, na atividade 10, nós vamos analisar o texto e nós vamos ver os recursos utilizados, né? Quais os recursos utilizados para descrever o ambiente do crime. Então, quais as palavras que o autor utiliza para descrever o local onde o crime acontece? Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso texto. Então, quando começa o texto, nós temos aqui que o Dick chega à casa da Mary às 8 horas da noite. Veja lá, ó, marcou um tempo, né? Quer queira, quer não. O Sr. Patrick havia saído, aí os olhos dele não saíam da escada, passou 5 minutos, ele não estranhou, mas de súbito um grande grito encheu a casa, era um grito de mulher, ele ficou estremecido e ele era um homem de ação, então não demorou e ele já estava lá em atividade, subiu aquela escadaria e ele viu o quê? Olha lá, o que ele viu, pessoal? Que lá em cima estava tudo em silêncio. Então, aconteceu alguma coisa, mas aquele ambiente do crime ali, naquele momento, lá em cima estava tudo em silêncio. Porém, de baixo vinha o ruído do tropel dos criados, que os criados não estavam acostumados com aquilo, né? E o que estranhava mais? Que aquela casa era sempre tão calma. Então, olha lá, descreveu aquele ambiente onde aconteceu alguma coisa, né? O ambiente ali onde aconteceu alguma coisa, onde acontece ali um crime, né? Então, vejam só,
Lá em cima estava tudo em silêncio, debaixo vinha o ruído do tropel dos criados e aquela casa sempre tão calma. E o que mais? Quando ele entra no quarto da Mary para ver o que aconteceu, olha como que estava aquele ambiente. Estranhamente, né? Os móveis em perfeita ordem e a janela aberta para a noite negra e silenciosa. Então, tudo criando aí um mistério, né? Eu vejo as palavras que foram utilizadas para descrever ali o local da cena, né? Do crime. Então, vamos preencher aqui, ó. Então, quais foram os recursos utilizados? Então, lá em cima estava tudo em silêncio, de baixo vinha o ruído do tropel dos criados, a casa sempre tão calma, os móveis em perfeita ordem e janelas abertas para a noite negra e silenciosa. E quais foram os recursos utilizados para marcar a passagem do tempo, né? Então, como que foi utilizado para marcar aí a passagem do tempo? Vejam só, ele passou 5 minutos, ele estava lá na casa e de súbito houve um grito, então de repente, né? E depois, nesse momento, então naquele instante, né, em que ele sobe para as escadas, chegam lá os criados. Ó, veja que a gente vai vendo que foi de repente, aí naquele momento, então a cena está acontecendo. Bom, ele entrou, viu a moça, então enquanto isso, que ele viu a moça caída, ele pega o corpo. Olha, tá vendo a evolução do conto ali? E depois, né, ó, depois mandou vir, então, enquanto tava ali tudo acontecendo, ele pega a moça, tira do chão, depois ele pediu trazer um copo d'água e alguns minutos depois já chega ali o Dr. Cave, que é o médico da casa. Então, olha lá os recursos utilizados, né? As palavras. De súbito, nesse momento, vai fazendo com que a gente crie uma sequência dos fatos dentro da nossa cabeça, né? Nós vamos lendo e entendendo que o grito acontece de repente, mas vai tendo uma passagem ali do tempo dentro do conto. Então, essas são as palavras, quando a gente fala de recursos utilizados, são as palavras utilizadas ali, tanto para descrever o ambiente, quanto para descrever como que ocorrem os fatos dentro da história. Bom, em seguida, essa é a atividade 10, né, pessoal? E a atividade 11, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar falando sobre esses marcadores temporais, né? Então, nós vimos lá, de súbito, nesse momento, depois, naquele instante, alguns minutos depois. Então, essas palavras, por que a gente usa essas palavras, né? Então, são palavras que dão pistas sobre o tempo, o momento em que acontecem os eventos relatados no texto. Então, são aquelas palavras que vão mostrar para nós que os fatos não acontecem todos de uma vez embaralhado. A história não pode ser confusa. A gente consegue entender que há uma sequência, uma cronologia dos fatos. Bom, aí tem um exercício aqui para a gente completar, né? Os marcadores da caixa. Nós vamos utilizar nesse momento e naquela tarde. Temos que ler, né? Cheguei naquele lugar um tanto esbaforido. E agora, será que é nesse momento ou naquela tarde? Ó, tinha trabalhado muito e só pensava em resolver tudo rápido e ir para casa. Bom, se tinha trabalhado, é no passado. Então, é naquele momento? É nesse momento? É agora que aconteceu esse fato que ele está narrando aqui? Não, é antes, né? Então, naquela tarde, lá atrás. Então, naquela tarde tinha trabalhado muito. Abri com cuidado a porta e entrei quando me deparei com aquela cena horrível. Pressenti que alguém estava naquele lugar e corri os olhos por todo o espaço para observar se era apenas um pressentimento ou se tinha companhia. Aí, ó, nesse momento. Então, a história acontece ali naquela hora. Vi uma pessoa armada com um pedaço de madeira pronto para atingir minha cabeça. De súbito, virei e agarrei a arma e comecei a lutar. Era ele o assassino. Né? Se tivesse que completar de súbito, né? De repente ele, né? De surpresa, ele agarra ali o assassino. Então vejam
que essas palavras forem marcando ali o tempo, né? Bom, mas só naquela tarde, nesse momento, de súbito? Não, né? Então, os marcadores temporais são diversas palavras, né? São palavras de diversas classes e funções sintáticas que ajudam a marcar o tempo. Então, elas podem ser advérbios: ontem, hoje, cedo, tarde, manhã, noite. Pode ser locuções adverbiais, às vezes, à noite, de manhã, de tarde. Podem ser conjunções enquanto isso, depois disso, logo depois, e podem ser preposições durante e após. Então vejam quantas palavras aí de diferentes classes podem nos ajudar a deixar o nosso texto mais bonito, a deixar o nosso texto com essa marcação do tempo, para que quem ler o nosso texto entender que a história não é uma bagunça, que os fatos vão acontecendo dentro de uma sequência. Então, os marcadores temporais auxiliam o leitor a entender que os fatos não acontecem todos de uma vez, mas que eles têm uma sequência. Bom, e agora a atividade 12. Então, vocês e seus colegas vão comparar dois contos lidos na unidade. Bom, e para comparar, vocês vão seguir esses itens aqui, tá? Esse roteirinho que tem aí na atividade 12. Como que é esse roteiro? O que tem que escrever na frente de cada uma desses itens aqui? Bom, então vocês vão escrever conto. É o nome do conto, né, pessoal? Não precisa explicar muito sobre isso, né? Então, se eu fosse Sherlock Holmes e o Fantasma da Quinta Avenida. Narrador. Se esse narrador é personagem, se ele participa da história, ou se ele é só um observador, apenas conta a história. O narrador personagem é aquele que está lá dentro da história, ele participa e ele conta. O observador é aquele que está de fora. Detetive. Quem é o detetive da história? O nome ou a descrição do personagem. Então, nenhum dos contos fala o nome do detetive, no outro não. Mas a gente, pela leitura do texto, a gente consegue entender quem ele é. Caso investigado é o fato que originou o crime, o suspeito e o motivo para serem considerados suspeitos, ou as pessoas consideradas suspeitas e por que se tornam suspeitas, né? Quem são as pessoas ali que podem ter cometido aquele crime? Qual foi a atitude delas que as fizeram parecer suspeitas, né? Como elas se comportaram ali no momento do crime para parecerem suspeitas. A estratégia utilizada para investigar o caso. Então, como o detetive faz para investigar o caso, né? Quais ferramentas, estratégias eles utilizam. E os crimes cometidos é quase a mesma coisa, né? O caso investigado e o crime cometido é praticamente a mesma coisa. Então, o crime que é cometido, os culpados, então, dentre esses suspeitos, dentre os suspeitos está o culpado mesmo? Ou ele não aparece, aparece no final, né? Então, quem é o responsável pelo crime? E os motivos, né? O que fez com que praticassem o crime. Nós vamos fazer o primeiro conto juntos, tá? Então, a professora já vai fazer e já corrigir com vocês e depois vocês vão fazer esse daqui sozinhos. Bom, então, primeiro conto, se eu fosse Sherlock Holmes, quem é o narrador? O narrador é personagem, né? Ele que está contando a história. E o detetive? É o advogado que queria ser como Sherlock Holmes. A gente chega nessa conclusão lá na página 72, quando ele fala assim, começa na 71. Meu amigo Alves Calado teve a oportunidade de nomeação de delegado auxiliar. Desculpa, pessoal. E íntimos como eram, vivendo junto, como vivíamos na mesma pensão, tendo até o escritório comum de advocacia. Então, isso daqui dá pistas para nós entendermos que ele era advogado, que ele queria ser como Sherlock Holmes. Porque ele conta aqui que ele leu, né? Que ele leu e pareceu-me que dele se concluía que tudo estava a prestar atenção aos atos mínimos, né? Então, os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero de Sherlock Holmes. Qual é o caso investigado? É o roubo do anel de Madame Guimarães. Quem são os suspeitos? Várias mulheres que estavam na casa no momento do roubo.
Qual a estratégia utilizada? Ele entrevista cada uma só por 5 minutos, porque ele fala que se ele demorasse mais com uma do que com outra, poderia levar a crer que aquela que demorou mais é a suspeita, né? É a verdadeira criminosa. Qual foi o crime cometido? É o roubo do anel. E quem é a verdadeira culpada ali? É a Sinhazinha Ramos, né? Ela deixa cair umas pétalas de rosas lá que acaba denunciando ela. E qual era o motivo? Era vender a joia para ficar com dinheiro. Então vocês vão agora olhar para o conto do Fantasma da Quinta Avenida. Precisa ler tudo, professora? Bom, talvez não, né? Se você prestou bastante atenção nas aulas anteriores, em que a gente foi lendo parte por parte, essas respostas aqui serão fáceis de serem respondidas, né? É só seguir o roteiro, tá bom? Bom, vamos lá para os nossos combinados? Dá ok no grupo, realizar as atividades e enviar a foto ali para a presença. Faz a correção, porque aqui já tem a correção, né? E fica aí só o Fantasma da Quinta Avenida para vocês me mandarem imagem aí e corrigir depois com vocês, tá bom? Então, super beijo no coração de vocês e até segunda-feira. Bom final de semana, hein?